Respira fundo aí. E eu quero pregar hoje sobre o que é um prelúdio de um milagre. Quando você lê os evangelhos sinóticos, conecte-se comigo, por favor. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada evangelho deste foi escrito para um público específico. É interessante porque cada escritor, irmão Mateus, o Marcos, o Lucas e João, eles tinham formações acadêmicas diferentes, eles tinham origens quase que teológicas diferentes, eles tinham muitas coisas distintas e, inclusive, a aplicação daquilo que eles estavam testemunhando foi bem diferente. Se você já leu a Bíblia, você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João falam a mesma coisa. Eles contam as mesmas histórias, mas de pontos de vista diferentes. Eu costumo dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto, porque quando você não consegue perceber algo de uma ótica, de um ponto, você precisa de mudar de posição para talvez você perceber aquilo que você não percebia. Por isso você não pode discutir muitas vezes sem antes ponderar, sem antes tentar mudar de posição para que você tenha uma percepção. E a sua percepção, talvez comprometida, te dá uma perspectiva complicada. E o Marcos, ele vem detalhando os milagres de Jesus, sempre com prelúdios, diferentes de outros que escreveram os outros evangelhos, porque muitas vezes, e a Bíblia diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não ia caber, não ia ter livro que coubesse todos os milagres que Jesus fez por 3 anos e meio. Mas esse homem chamado João, ele fez de uma forma tão incrível, irmãos. Desculpa, eu estou falando de Marcos. O Marcos fez uma coisa tão incrível que foi colocar prelúdios, porque Jesus muitas vezes, e na maioria de seus milagres, ele simplesmente chegava e operava o milagre. Ele falava, sai, estava saído. Ele falava, seja, e tinha sido. Ele falava, levanta, e levantava. Ele falava, cala a boca, calava. Ele só falava o trem e resolvia na hora, mas Marcos escreve de uma ótica diferente. Ele percebeu alguns milagres com prelúdios. O que são prelúdios? É o que acontece antes. Eu sei que nós temos sido alvos eminentes da graça e do favor de Deus nos últimos meses. Só o fato de você estar vivo, talvez você esteja sentindo falta de alguns irmãos aqui, eles estão na praia agora, estão passeando. Tem gente agora que está em sítio. Olha que maravilha, irmãos. Não é maravilhoso demais? Tem gente que está assistindo o Domingão do Luciano Huck. Olha que desgraça também, né? Mas está vivo, não morreu. Está vivo lá, graças a Deus. Deus tem nos abençoado tanto. Olha só que saúde, que pele saudável que essa pessoa do seu lado está. Você sobreviveu talvez uma das piores pragas que o mundo já alcançou. Você sobreviveu talvez a uma das piores pragas, que foi crise de ansiedade, que o mundo viveu como nunca antes. O problema não foi o vírus em si, foi o que ele causou e tem causado. Tem pessoas, encontrei com uma senhora ontem, que eu fiquei assim, constrangido, porque há 1 ano atrás ela pegou Covid e ela ficou internada por 3 meses no CTI. E eu quase não reconheci ela por causa daquilo que aquela doença e aquela enfermidade deixou como marcas no corpo dela, no semblante dela. Uma mulher vigorosa, uma senhora cheia de esperança, agora estava triste, desanimada. E você sobreviveu, você está vivo. Sua empresa não faliu, para a glória de Deus. Você está aí saudável. Porque você foi, como eu, alvo eminente de milagres de Deus. Objetivo. Ele só chegou e fez um milagre. Mas talvez o milagre que você esteja esperando agora para 2022, que é um ano de boas notícias, talvez o milagre que você tem orado a respeito, ele precisa de um prelúdio. Ele precisa de alguma coisa que anteceda-o. Ele precisa que você haja para que alguma coisa no céu reaja. Porque a questão é que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Já fiz uma série sobre isso aqui. Deus perguntou, Caim, onde está o seu irmão?
Adão, onde você está? Ele perguntou, quem enviarei? Deus vem ao longo da Bíblia fazendo perguntas, quem me tocou? Se você não viu essa série, vai no YouTube e assista, porque Deus não responde perguntas, Ele responde respostas, e o irmão Marcos veio escrevendo respostas que algumas pessoas deram à presença de Jesus, que talvez seja a sua necessidade, talvez seja a nossa necessidade como igreja, porque algum milagre enorme, gigantesco, vai ser destravado essa semana em sua direção, em nome de Jesus. Eu estou profetizando sobre a sua vida, algum milagre enorme, gigantesco, coisa cabulosa, eu estou falando de coisa grande, irmãos, está vindo em sua direção por causa de um prelúdio que você vai aprender aqui essa noite, e Marcos nos dá isso de presente. Quando você pega o livro de Marcos, se você abrir sua Bíblia, por favor, abre no livro de Marcos, capítulo 1, por favor. Livro de Marcos, capítulo 1, quando você achar, diga, eu amo a palavra de Deus. Que bom. Livro de Marcos, capítulo 1. Lá no versículo 31, você vai ver o prelúdio da sogra de Pedro. O prelúdio da sogra de Pedro. O texto diz no versículo 31 do capítulo 1 do livro de Marcos, então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. É interessante porque aqui era a sogra de Pedro. Alguns brincam que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Mas isso não é a verdade, irmãos. Essa foi ruim, né? Não critique sua sogra, ela é o útero que gerou o amor da sua vida. Mas no seminário eles brincavam com isso. Por que Pedro negaria Jesus? É porque ele curou a sogra dele. Mas Pedro chamou Jesus e disse, Jesus, talvez foi um dos primeiros milagres da lista de tantos, e falou, minha sogra está mal. Covid pegou ela, está com a febre altíssima. E a dona estava lá, com um pé na casca de banana e outro na cova. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro. E Jesus pegou a mulher pela mão e colocou ela em pé. Por que ele não curou ela deitada? Por que ele não mandou uma palavra? Por que ele não chegou lá, fez um sinal da cruz e a mulher foi curada imediatamente? Porque tinha um prelúdio. Fala comigo, prelúdio. E talvez este seja o seu, que é levanta-se, fica de pé. Algumas pessoas estão prostradas, estão deitadas. Eu fiquei assim por quase 48 horas no último ano, seguidas, em posição fetal, sentindo dores no mais profundo da minha alma, dores no mais profundo íntimo do meu coração, porque eu estava como a sogra de Pedro, precisando de um milagre. Eu precisava de um milagre, mas tinha um prelúdio, que era, Paulo, fica em pé. Se você não pode levantar, senta-se. Se você não pode andar, fique de pé. Se você não pode ficar em pé, se apoie em alguma coisa, e muitas vezes eu me apoiava. Muitas vezes eu me apoiava, só para o inimigo saber que eu ainda estava aqui, que eu ainda estava vivo. Foi uma idiotice daqueles homens que pegaram um samaritano, um homem na beira do caminho e o espancaram, porque a Bíblia diz que eles deixaram ele perto de estar morto, mas perto de estar morto não é estar morto, irmão. Perto de estar mal, perto de estar falido, não é estar falido. Perto de estar morrendo, não é estar morto. Talvez o que você precisa de fazer essa noite é o que ele fez com esta senhora, que é levanta, fica em pé, se posicione, se coloque em pé de guerra, se coloque em pé em cima da fé, levante-se. Se você não consegue orar, levante-se em silêncio. Se você não consegue cantar, fique em pé pelo menos, em silêncio, que os gemidos da sua alma possam ser ouvidos no céu, mas não fique prostrado mais, porque 2022 não é um ano para pessoas que escolheram ficar prostradas. Alguém me ligou essa semana e falou, pastor, quase cantou uma canção, mestre, eu preciso de um milagre. Eu falei, o que você está fazendo agora? Ele falou, eu estou deitado. Eu falei, levanta agora em nome de Jesus. Fica de pé, rapaz. Toma um banho. Lave o rosto. Liga o chuveiro gelado. Mostre que você está vivo. Deixe as pessoas saberem que você está vivo. Deixe a sua família saber que você está vivo.
Nós precisamos de aprender a nos levantar, irmãos, porque nós geralmente gostamos ou esperamos que alguém venha e lambe as nossas feridas e passe a mão na nossa cabeça e fique, tadinho. Eu quero te dizer, pode dispensar as carpideiras se você crê que Jesus pode levantar alguém do caixão. Ou se você gosta de alguém chorando as suas mágoas, querido, você está no lugar errado, você está servindo um Deus errado, você está crendo num evangelho errado, porque o evangelho não apoia esse tipo de comportamento, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, eu sou filho do Deus vivo e ponto final. Se você não crê nisso, o problema é seu. Mas um dia ele pegou na minha mão e falou, fica de pé, rapaz, porque eu quero falar com você. Deus nunca falou com alguém assim. Olha o que está escrito lá em Daniel capítulo 8, versículo 18. Daniel viu Deus e ele se curvou no maior respeito. Ele não estava se vitimizando, ele não estava fingindo de cachorro morto, ele estava diante de Deus prostrado. E a Bíblia diz, no versículo 18 do capítulo 8 do livro de Daniel, que enquanto ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, perdi os meus sentidos, então ele tocou em mim e me pôs de pé. Você pode ficar em pé 1 minuto no seu lugar, por favor? Fique em pé aí, como quem se levanta para uma batalha. Porque, irmãos, presta atenção. Derrota não é sobre quem perdeu uma batalha. Derrota é sobre quem desistiu de lutar. E talvez você seja que essa noite desistiu de lutar. Isso te torna um derrotado. Não é perder que te torna um derrotado. Porque você perde hoje e ganha amanhã, você ganha depois da manhã. Eu disse para alguém essa semana, você sabe da sabedoria da roda d'água? Sobe cheio e desce vazio, sobe cheio e desce vazio. A questão é que você precisa aprender a se manter de pé. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Está na miséria, diga, eu sou rico. Está fraco, diga, eu sou forte. Está feio, diga, eu sou bonito. Isso vai precisar de um pouco mais de milagre, mas diga, eu sou lindo. Diga, eu sou abençoado. Se você está se sentindo um amaldiçoado, mas está na hora de você ficar em pé diante dessa situação, porque apresentar-se para a batalha já é metade da batalha. Algumas pessoas estão se escondendo, estão deitadas num sofá, num caixão de uma cama, e a sua segunda-feira é a mesma, naquela cadeira de escritório. Levanta um pouco. Levanta, querido, levanta, te põe de pé, porque Deus vai falar com você esses dias. Põe-te de pé agora, em nome de Jesus Cristo. Saia dessa posição de derrotado. Dá um sorriso com seu colo. Levante esse nariz, aponta para o norte e diga, eu estou de pé. Diga assim, eu estou de pé. Diga assim, tentaram me destruir, não conseguiram, e eu estou de pé. Você pode aplaudir a Deus em nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar. Isso mesmo, o diabo detesta. Pode assentar, por favor. Talvez eles vão te chamar de João Bobo, de Paulo Bobo, de Leandro Bobo, de fulano Bobo. Você é boba demais, menina. Você é bobo demais, como é que você aguenta? É porque você toma e parece que você vai cair e de repente você está em pé de novo. O inimigo vem, bate, você vira para lá. Jesus disse, o que você veio ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ele estava falando de João Batista. Um cara que tinha voto de Nazireu. Ele não foi acostumado a comer caviar, ele comia cavi-ovo. Ele morava no deserto, ele não vestia roupas nobres como nós, ele vestia couro, pele de animais. Ele tinha uma dieta diferenciada. E não era qualquer probleminha que ia derrubar um homem daquele. Essa geração líquida de vidro, que qualquer coisinha derruba ela. Você passa pelos auditórios das igrejas, pelas ruas, pelas famílias, pelas casas, sempre tem alguém deitado, esperando que alguém traga um prato de comida, que alguém faça alguma coisa por ele, por ela. Está na hora de você se levantar, príncipe. Está na hora de você se levantar. Levanta-te e põe de pé, porque Deus quer falar contigo. Esse é o primeiro prelúdio. O segundo é o prelúdio dos 4 amigos. Eu gosto desse. Todo mundo sabe o que está escrito lá em Marcos, no capítulo 2, já no versículo 4, que não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura. Os moços eram doidos demais, eles trouxeram, isso que é amigo de verdade, são pessoas que te aproximam de Cristo,
São pessoas que, independente da sua condição, se precisar, eles te colocam nas costas, eles vão te levar até Jesus. Aquele cara não conseguia ir sozinho, e ele tinha 4 amigos que falaram: nós vamos te levar lá, porque nós cremos que Jesus vai fazer alguma coisa por você. A Bíblia diz que chegaram pouco tempo depois. Eles não chegaram atrasados, eles chegaram pouco tempo depois, porque alguém chegou antes. Alguém sempre tem disposição de chegar antes, tá, irmão? Que você seja destes. Que você valorize tanto a presença de Deus, o culto, que você chegue antes. Porque eles chegaram só um pouco tempo depois e já não tinha lugar mais. A casa já estava lotada. Tinha gente nas janelas, nas portas. E aqueles 4 amigos, depois de carregar aquele quase que um esquife, um defunto, que não podia fazer quase que nada sozinho, que dependia das pessoas para tudo. Ele vivia essa dependência, ou esta codependência. Aqueles homens tomaram uma decisão radical. Eu disse para alguém também essa semana: você tem que ser radical. Eles removeram a barreira. Fala comigo, remover a barreira. Tem hora que você tem que usar de violência, príncipe. Você tem que subir lá e tirar o telhado. Você tem que ir lá e tirar a pessoa do seu WhatsApp, pronto, final. Tem que bloquear. Tem hora que você tem que tomar a decisão radical de tirar aquilo que te tira. Porque se você não matar aquilo, aquilo vai te matar. Um dia um moço chegou pedindo oração. Vou te contar uma história muito melhor, muito mais verídica. Uma senhora da nossa igreja, cristã, batizada, quase 212 anos no Evangelho. Uma mulher beata. Não faltava um culto de oração. Um dia ela pediu oração porque ela tinha um câncer, conhecido como efizema pulmonar. Antigamente as pessoas, de tanto soprar fogão a lenha, elas tinham essa disfunção. Você sabe disso. O problema não é que ela soprava, é que ela tragava. Um dia aquela senhora foi internada às pressas, porque ela não podia respirar. E a igreja colocou-se em oração. Nós orávamos e jejuávamos, porque nós víamos os filhos sofrendo, o marido sofrendo, os irmãos sofrendo, e uma igreja toda sofrendo. E não passou muitos dias, aquela senhora fez um último pedido para o filho dela, dentro de um CTI. E depois de alguns meses ele confessou isso para mim chorando. Ele falou: o último pedido da minha mãe foi um cigarro. E eu levei para ela. Talvez você que esteja me ouvindo aqui essa noite, você precisa tomar a decisão de tirar as barreiras que te separam do Evangelho. O que tem te separado de Jesus esses dias? A Bíblia fala que o rei Ezequias, ele era um cara incrível. Ele nunca dava glória a Deus. Um dia ele ficou doente, pegou um câncer, e o profeta foi na casa dele e disse: rapaz, arruma sua casa, porque você vai passar dessa para uma melhor. A Bíblia diz que ele não disse absolutamente nada. Ele virou para a parede e ele começou a chorar. E ele chorou copiosamente, e o profeta foi embora. E quando ele está descendo a escada do palácio, Deus manda ele voltar e disse: dê para ele mais 15 anos. Ele deu para ele mais 15 anos. Aquele homem precisou ficar doente para ficar humilde. O que você precisa para precisar? O que você precisa? Ele ficou doente, aquele homem, ele viu a morte, e ele teve que ficar doente para ficar humilde. Qual é a barreira? Talvez a barreira seja a barreira do não perdão, a barreira do orgulho. Tira essa barreira fora. A Bíblia é muito clara em dizer lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, falando para o marido que as orações podem ser interrompidas, dependendo do padrão do relacionamento lá. Você acha que você é o alfa, mas ele que é o alfa. Você pode ser o B, o C, o D, mas o A é ele e o Z também é ele. As suas orações podem ser interrompidas. A Bíblia diz: se alguém tem alguma coisa contra você,
Vá a esta pessoa e tire esta barreira antes de você ir ao altar. Qual é a barreira, querido? Qual é o telhado que está te impedindo de você ter uma experiência real com Jesus? Qual é o prelúdio? Talvez seja tirar aquilo que te atrapalha, porque as pessoas me atrapalham. Eu vou passar por cima disso. O lugar é muito longe. É muito peso, eu moro muito longe, é muito pesado, a gasolina está muito cara, eu não sei como que eu faço. Um dia alguém me perguntou se não tem online. Não, eu falei, tem muito online, é só você entrar lá, querido, tem muitos online, mas o presencial que é o bom é estar junto, o bom é estar presente, porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção e vida. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce da cabeça e passa pela barba, aí ele conecta aquilo até chegar aos pés. Isso é uma questão de conectividade. O fato de você estar no mesmo ambiente com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, o ambiente, o objetivo, o foco, já te conduz para uma outra atmosfera, porque no ambiente profético, tudo que nós falamos vira uma profecia, e só o fato de você estar sentado lá dessa pessoa, já tem alguma coisa que nós chamamos de impartir. Ok? Impartation em inglês. Impartir, não é muito popular essa palavra em português, mas é quando você entrega tudo e ainda fica com tudo. Alguém está recebendo de você agora alguma coisa que só você tem, o pregador não tem, o músico não tem, o ministro não tem, você que tem. Você não veio aqui apenas receber de Deus, você veio aqui compartilhar aquilo que Deus tem te dado, querido e querida. Tem uma presença de Deus na sua vida, tem uma graça de Deus na sua vida, mas tem gente que gosta do online, porque fica lá de touca mesmo em casa, toda esquisita, e não precisa de se preparar. Aí Davi, depois de enterrar seu bebê, depois de tanta culpa, talvez Betseba lá, desesperada, e ele vestido pano de saco com cinza na cabeça, sem fazer a barba, sem se cuidar. O menino morreu. Eles não queriam falar para ele. Aí ele fala assim, bateu as botas, não bateu? O pessoal falou assim, bateu. É igual um dia eu fui ligar para o irmão aqui da igreja, que a mãe dele faleceu de Covid, ele estava internado. E o povo fez um mistério a noite toda, me ligando de madrugada, 1 da manhã, 2, pastor, liga para ele, pastor, misericórdia. Ele acorda às 6, lá é muito cedo, meu Deus, o senhor vai ter que ligar, é você que vai ter que avisar. Aí eu fui, coloquei o relógio para despertar, 5h45, quando deu 6 da manhã, eu liguei para o moço, eu falei, e aí, príncipe, como é que você está? Ele falou assim, pastor, estou melhor, graças a Deus, estou recuperando, Deus é bom, tentaram nos destruir, não conseguiram, vamos fazer uma festa, é aquilo que você fala mesmo, e tal. Inclusive, essa noite, minha mãe morreu, o senhor já está sabendo, né? Porque eu sei que o senhor ligou para me falar. Eu falei, gente, como que o WhatsApp é violento, né, irmãos? Ele estava com o telefone escondido lá debaixo do travesseiro e nem podia. As más notícias também correm rápido, né? O que tem te impedido? O que você tem que arrancar? Qual é a desculpa? Qual a explicação? Eu sei de uma história de um seminarista lá nos Estados Unidos, que durante o semestre, as faculdades teológicas lá são como o FMG aqui, PUC, é período integral, é bem legal. E aquele menino aluno, ele sofreu um acidente durante as férias, que duram 3 meses, e ele ficou paraplégico. E quando voltaram as aulas, ele falou, eu não vou parar de estudar, eu vou pregar o evangelho na cadeira de roda mesmo. E movido de coragem, de fé, talvez de orgulho, aquele menino chegava na sala todo dia numa cadeira de roda, e ele ia lá, sentava na primeira fileira, para a ala dos especiais, talvez no caso dele deficiente, porque a sua inabilidade ou debilidade não te torna deficiente. Aquele homem, jovem, por um semestre inteiro, grandes pregadores, grandes ministros, T.L. Osborne, pessoas incríveis colocaram as mãos sobre ele, pessoas que têm este ministério de cura e tentaram
orar por ele para que ele levantasse daquela cadeira de roda, e o vizinho era curado, sabe? O outro era curado. Eu lembrei agora, falando disso, que um pastor da nossa igreja estava pregando um dia numa cruzada, e ele falou: Deus pode curar você, Deus pode curar, eu creio, eu vim aqui para liberar cura. E de repente veio um tanto de gente para receber cura, pessoas que aparentemente estavam bem, mas veio um moço de cadeira de roda. Ele falou: meu Deus, e agora? Agora eu estou frito, porque eu falei que Deus cura. E ele pôs a mão na cabeça do moço e começou a orar forte: grande Deus e eterno Pai, meu Deus. E ele falando: Pai, me ajuda, Senhor, eu vou passar vergonha aqui na frente dessa multidão. Aí de repente, depois dele orar e cuspir no moço por uns 10 minutos, ele perguntou: o senhor está sentindo alguma coisa? O moço falou, na cadeira de roda: olha, essa vista aqui já melhorou, mas essa aqui está ruim ainda. Isso não é uma piada, irmãos, é um fato verídico. Porque o moço não queria levantar da cadeira de roda, ele queria só enxergar melhor. E o milagre estava acontecendo. E aquele rapaz teve um sonho um dia. E Deus falou com ele: só o professor fulano de tal pode orar por você. Só o professor fulano de tal que pode orar por você. Só o professor fulano de tal que pode orar por você. Ele acordou assustado, ligou para a faculdade e: cadê o professor fulano de tal? Cadê o professor fulano de tal? Alguém disse: ele está pregando na Nova Zelândia. Ele foi pregar lá na Nova Zelândia, milhas e milhas dos Estados Unidos. E alguém perguntou: por que você procura ele tanto? Ele falou: porque Deus me falou que só ele pode orar por mim e eu ser curado. Aquele jovem tinha um ódio mortal daquele professor. Ele tinha um ódio mortal. Você que já sentiu ódio aí de ficar amargo aqui, você sabe do que eu estou falando. Sabe o que é ódio, irmãos? Ódio é o medo de que quem te feriu saia ileso ou não pague por aquilo que fez contra você. Isso que é ódio. Ódio é medo. Aquele rapaz talvez se sentia injustiçado porque ele estava numa cadeira de roda e o homem que o feriu estava pregando o evangelho por aí. Tem gente que é assim. Como que pode, Deus? E ele conseguiu encontrar com aquele senhor, foi no gabinete dele, e a história diz que aquele homem pôs as mãos sobre aquele rapaz, depois dele pedir perdão. Depois daquele rapaz dizer: eu precisava te pedir um perdão porque eu tinha ódio. Qual é o telhado? O que tem te bloqueado? Qual é o prelúdio? Pedir um perdão ou liberar um perdão? A história diz que naquele momento, aquele menino levantou e ele foi curado, porque ele removeu aquilo que impedia o milagre de chegar até ele. Posso te dar mais um prelúdio? Quando estão comigo, falam amém. Essa é uma boa palavra, sim ou não? Então diga para o seu vizinho: esta é uma boa palavra. Existem prelúdios, diga para ele: existem prelúdios que vão liberar chaves sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aí agora nós vamos para o capítulo 3, versículo 5 do livro de Marcos. Eu estou lendo o Evangelho de Marcos. Agora o capítulo 3, versículo 5, lá diz que tinha um homem da mão ressequida, e Jesus chamou ele para o meio, ele foi, e de repente Jesus disse: estende a mão. Capítulo 3, versículo 5, ele disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Jesus disse para ele fazer o que ele era incapaz de fazer. É muito esquisito, irmãos. Talvez é o que o moço falou ali. É só você fazer aquilo que você acha que seja incapaz de fazer. Estenda a mão. Faz o bolo. Faz um Pai Nosso, ora, vai no culto. É simples. Mas eu não consigo. A minha mão está ressequida. Ele disse: estenda a sua mão. Eu fico imaginando aquela dona com o menino e Elias chega lá, já estava gordão, obeso, porque ele veio comendo igual um doido naqueles últimos dias, ficou internado numa caverna. Daqui a pouco ele vai para o rio, os corvos alimentam ele come mais e come, e chega na casa da dona com a barriga desse tamanho, e os meninos assim magrinhos, e ele fala: faz um bolo para mim, fazendo um favor.
E o menino fala, não, mãe. Ele falou, bolo de milho, tá? Fazendo um favor. Milho com queijo dentro. Ele falou, não, mamãe. Repreende esse devorador, isso aí, que picareta. Não. E a mãe disse, Deus deu uma palavra e sobre essa palavra eu vou obedecer. Quando Deus dá uma palavra, querido, você pode obedecer se Ele mandar você fazer alguma coisa que aparentemente seja impossível para você. Isso aponta para um milagre que está prestes a acontecer. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Porque se é possível para você, é impossível para Deus. Mas se é impossível para você, é possível para Deus. Você pode aplaudir a Ele por essa palavra. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes é só fazer aquilo que supostamente você não pode fazer. Muitas vezes eu me vejo assim, totalmente incapacitado, improvável, mas eu obedeço. Eu obedeço. Aleluia por isso. Depois, no capítulo 5, no versículo 6. Acompanha comigo na sua Bíblia. Se você tem uma caneta, vai ticando assim. Faz um underline aí. No capítulo 5, no versículo 6, nós temos o prelúdio do Gadareno. A Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 5 que quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Um homem que ficava no cemitério pagando o mico para a cidade toda. 2.000 demônios, mais ou menos. Pensa, um demônio já faz um estrago. Pensa mais de 2.000. Aí eu fiquei pensando esta tarde, gente, se 2.000 demônios numa pessoa fazem ele fazer esse tipo de coisa, se 2.000 entidades malignas podem fazer alguém se movimentar dessa forma, pensa o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que Ele pode fazer, o que nós podemos fazer. Se o Espírito Santo de Deus se move em mim, eu posso fazer qualquer coisa, irmão. Você está muito desanimado. E a Bíblia diz que aquele homem veio correndo e ele se prostrou. A palavra lá é proskunel. O que é proskunel? É prostrar-se. É um tipo de adoração específica. É reconhecer a autoridade. Este é um dos prelúdios mais bonitos que existe, que é o prelúdio da adoração. Você pode levantar as mãos aí mesmo, onde você está, feche os seus olhos. Tem demônio que só vai sair quando você adorar. Não foi o demônio que se curvou, foi o homem que se curvou. Tem demônio que está hospedado lá, que só vai sair quando você chegar e se prostrar. Não diante da dificuldade, não diante da dívida, não diante do demônio, mas diante de Deus, diante de Cristo. E você talvez vai cantar uma canção como Paulo e Silas. A Bíblia fala que à meia-noite eles estavam acorrentados. Mantenha sua mão levantada. Jesus ficou assim algumas horas por você, você pode ficar alguns segundos assim por ele. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam acorrentados, presos injustamente. Eles podiam reclamar, eles podiam murmurar, mas de repente a Bíblia diz que eles começaram a adorar a Deus. Eu não sei que canção eles cantaram, eu não sei o que eles cantaram. Eu não sei o que eles cantaram, irmãos. Talvez seja: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Talvez eles cantaram Hosana, Hosana, Hosana. Eu não sei o que eles cantaram. Talvez eles cantaram Kadosh, Kadosh. Eu não sei o que eles cantaram. Talvez seja a canção que você prefere. Eu estou com essa na minha cabeça, de que não há palavras, nada nos resta. Então nosso amor canta a ti. O meu amor canta a ti, Senhor. Talvez você não adorou a Deus nem um segundo hoje. A Bíblia fala, irmãos, que tudo que você adora, você fica igualzinho àquilo. Não tinha como evitar aquele homem gadareno ficar igual a Cristo, porque ele adorou a Cristo. Você está com cara de quem exatamente agora? Com cara daquilo que você tem adorado. Aqui é um ambiente de adoração, mas o seu banheiro também é, o seu carro também é, a sua garagem também é, a sua vida é um ambiente de adoração, porque este ambiente que a Bíblia chama de Sheleque é um ambiente propício para que qualquer coisa aconteça. Existe um ambiente que Deus mora nele, que Deus habita nele. Um homem, um dia, ele estava com um exército pequeno e as montanhas cercadas de um exército inimigo, e ele falou: pai, o que vamos fazer? E a instrução foi: comecem a louvar, peguem os seus instrumentos e toquem, comecem a dar brados de vitória. E a dificuldade foi embora, irmãos, os inimigos desapareceram, os demônios saíram do gadareno, mais porque ele se curvou diante de Jesus do que
o que Jesus disse para eles. Talvez o que você precisa essa noite para a libertação seja adoração, alabança, adoração. Estou treinando meu espanhol, que eu vou pregar em espanhol. Você pode adorar a Deus um minutinho aí no seu lugar? Diga: tu és santo, Senhor. É por causa do Senhor que eu estou aqui. É por sua causa, Pai. É para o Senhor. O louvor é sobre o Senhor. Irmãos, daqui a uns dias as pessoas vão vir nessa igreja só para adorar a Deus. Você vai ver, eu estou profetizando isso. Independente de quem estiver no louvor, independente de quem estiver pregando, as pessoas vão vir aqui só para adorar a Deus. Aí vai acontecer muitos milagres. Aí as pessoas que passarem na rua vão ser alcançadas. Aí o bairro vai ser transformado por causa da adoração. Talvez a sua casa precise de um pouco mais de adoração do que de reclamação, porque nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus. Diga: eu te amo, Jesus. Diga: tu és santo, tu és digno de receber toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Existem cadeias sendo soltas exatamente agora. Eu vejo pessoas agora no mundo espiritual sendo libertas agora de vícios, de disfunção, de depressão, de medo, de ansiedade. Existem pessoas sendo libertas agora da religiosidade, porque nós estamos numa casa de adoração, uma casa onde pessoas creem que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso nós adoramos, porque nós nos tornamos iguaizinhos a Ele. Com música ou sem música nós adoramos, com bateria ou sem bateria nós adoramos. Nós adoramos a Deus porque Ele merece, irmãos, não é por causa de mais nada, porque Ele é Deus e ponto final. Ele é o mesmo ontem e Ele será o mesmo amanhã, e Ele é o mesmo semana que vem e ano que vem Ele vai ser o mesmo. A Bíblia fala que céus e terra passam, mas as palavras dEle não vão passar, porque Ele é o nosso Deus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Tu és lindo. Estou doido para te dar um abraço. Aleluia. E tem o prelúdio da mulher do fluxo de sangue. Eu gosto desse porque o Marcos capítulo 5, versículo 28 diz que ela pensava, ela falava com ela mesma: se eu tão somente o tocar, eu serei curada. Se eu apenas tocar o seu manto, eu serei curado. Ela nos ensina sobre a importância de proclamar a fé. Quantos aqui creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Diga amém. Você crê em Jesus, que é o Filho de Deus? Você crê no Espírito Santo? Você crê? Você crê? Você crê no Espírito Santo? Diga amém. Então diga: Espírito Santo, eu creio em Ti. Irmãos, as pessoas falam mal, criticam, murmuram de graça, mas elas não proclamam a sua fé de graça. Você xinga tudo com tuar, mas você não proclama. A mulher disse, ela pregou para ela mesma, ela falou: se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. Se eu for no culto hoje, eu vou ser abençoada. Se eu fizer uma oração agora, as coisas vão mudar. Você quer ver? Se eu ler um versículo, Deus vai falar comigo. Está na hora de você começar a proclamar a sua fé. Por isso nós cantamos aqui todo culto: eu creio que nada é impossível para Deus, por isso não é impossível a minha finança. Creio que antes estão agindo a meu favor. Eu estou entrando na atmosfera da prosperidade sobrenatural. Recebo multiplicação, inteligência financeira e fé para obedecer a Deus. Tenho grande expectativa para 2022, mas sei que eu vou experimentar a inteligência financeira nessa semana, em nome de Jesus, amém. E eu falo isso toda hora no meu dia, irmãos. De vez em quando cai uns piques bacana lá, tá? Está na hora de você decretar a sua fé. A Bíblia diz: crie, por isso falei. A Bíblia diz: se você crer com o coração para a justiça e confessar com a boca para a salvação, as coisas vão acontecer, irmãos. A questão é que nós cremos com o coração, mas nós não confessamos com a boca. Já profetiza alguma coisa e dá um nome para a sua semana. Como que a sua semana chama? Provisão, milagre, fé, cura. Como que a sua semana chama, irmão? Portas de emprego aberta, novos clientes, contrato. Como que a sua semana chama? Dá um nome para a sua semana. Deus deu para o homem a autoridade de dar nome para tudo com tuar, e o nome dá caráter. Dá um nome agora: a minha semana chama, a minha semana chama. Dá um nome para a sua semana aí. Proclama isso mesmo. Como chama a sua semana? É isso mesmo: milagre, provisão. Nós precisamos aprender a decretar. Eu decreto a salvação da minha família. Eu decreto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué fez. Ele disse: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, e ponto final. Eu e a minha família, gente que nem tinha nascido ainda, serviu ao Senhor, porque um dia um homem disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor.
Eu e a minha família, a minha igreja é abençoada, as minhas ovelhas são abençoadas, nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos os próximos milionários de Belo Horizonte, nós somos abençoados, por isso nós abençoamos em nome de Jesus. Você crê, você crê, você crê? Então para de falar mal da vida dos outros em nome de Jesus, irmão. Crente perdoa tudo, menos o sucesso dos outros. A gente sempre fica buscando uma masticativa, porque eu não sei falar o antônimo de justificativa. Então deve ser alguma coisa tipo assim. Acabei de inventar essa palavra. Masticativa. Se a pessoa é abençoada, está sendo próspera, bom para ela, irmão. Fala bem, bendize, não maldiz, bendiga. O salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Está na hora de você começar a celebrar, começar a liberar palavras de declaração profética. Toda oração é uma declaração, é um decreto. Tudo que você fala se torna verdade, realidade. E você vive no mundo que você tem falado com a sua boca. Em nome de Jesus. Amém ou não? Estou terminando já. Eles vão achar que eu estou financiando vocês, tá? Tem o prelúdio da filha de Jairo. Esse eu gosto também. Marcos capítulo 5, versículo 40. Eu já falei aqui de sogra de Pedro, tem que ficar em pé. Eu já falei dos 4 amigos, tem que remover as barreiras e tirar o telhado fora. Eu já falei da mão ressequida, tem que fazer aquilo que parece impossível. Tem que tomar iniciativa. Tem que dar o primeiro passo para o piso aparecer. Eu falei sobre o gadareno que teve que se curvar e adorar. Eu falei da mulher do fluxo de sangue que pregou para ela mesma, ela fez declarações de fé. Eu creio na Bíblia, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus, eu sou abençoado, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu sou fiel, eu sou lindo para a glória de Deus. Ninguém falou amém. Mas a filha de Jairo, a Bíblia diz que aparentemente Jesus atrasou para chegar lá. A Bíblia diz que aparentemente Jesus demorou e de repente alguém disse: não incomode mais o mestre, ela já morreu. Aí Jesus chega na casa depois, aquele monte de assessor, aquele monte de curioso, aquele monte de carpideira, aquele monte de gente que estava lá, né, assim, querendo saber o que ia acontecer agora, porque Jairo foi atrás de Jesus e a esposa ficou em casa falando: eu acredito que se ele encontrar Jesus, vai dar certo, e a menina ficou mais com febre, mais doente, e de repente ela parou de respirar. Lucas fala disso muito bem, porque ele era médico. Mas o que Marcos diz é que Jesus fez uma pegadinha. Ele entra na sala e diz assim: gente, fica tranquila, fiquem tranquilos, a menina está apenas tirando um cochilo. A Bíblia diz que o povo começou a rir, mas rir alto. Nessa hora se manifestou os incrédulos. Sabe aquela turma que duvida? Aquela turma que fala assim: não vai dar certo, você é doido demais. Porque tem essa turma, irmãos. Tem a turma dos coveiros que vem para enterrar os sonhos de Deus na sua vida. Tem a turma que vem e fala assim: cara, se eu fosse você, eu nem começava. Você vai voltar para a igreja de novo, não insiste não, você vai perdoar de novo, você vai tentar de novo. É isso mesmo. Aí Jesus foi e já falou: peraí, esse pessoal da incredulidade, por favor, dá licença a todo mundo, afasta de mim esse pessoal aí todo, porque eu quero aqui só o povo da fé. Aí ele pegou 3 discípulos, o pai e a mãe, e de repente a Bíblia diz que ele pegou a menina pela mão, e a menina levantou e ele disse: Talita cumi. E ele falou: dá de comer para ela agora. Sabe por quê, irmãos? Porque o prelúdio aqui foi colocar os incrédulos para fora do ambiente do milagre. Talvez você vai ter que afastar da galera que está rindo. Não está morto não, está só dormindo. O diabo sempre vai levantar alguém para questionar o milagre. O diabo sempre vai levantar alguém para falar: vai ser difícil. Se eu fosse você, eu não entrava nessa não. Quando eu
vim para esta igreja, um pastor incrível de Belo Horizonte me chamou e disse: cara, eu não faria isso não. Com todo carinho, eu não faria isso não. Você é doido demais. Mas eu tinha uma palavra de Deus, irmãos. Quando Deus fala, Deus banca, Deus sustenta. Quando Deus fala, Deus se compromete. Então, se você tem alguém esses dias, agora, primeira coisa, selecione para quem você conta seus sonhos, viu, José? Dicas de José. Selecione para quem você compartilha seus sonhos. Não sai falando para todo mundo, não. Mas se alguém duvidar do milagre, põe para fora. Fala assim, ó, dá licença, você não serve, você não é deste ambiente. Todo mundo que ri, quando eu falo alguma coisa, essa pessoa duvida, essa pessoa fala assim, pastor, olha, pé no chão. Eu não tenho pé no chão, irmão, eu ando sobre as águas, eu caminho sobre as águas. Eu sou desses que caminha sobre as águas. Se afundar, ele me socorre. Se eu morrer, eu vou encontrar com ele nas boas do cordeiro e ponto final, está tudo certo. Mas eu não fui chamado para andar sobre coisas sólidas, sobre lugares seguros demais, coisa que todo mundo pode fazer, todo mundo pode viver uma vida medíocre, todo mundo pode fazer um padrãozinho de vida, todo mundo pode viver um casamentinho, todo mundo pode ser um crentinho, todo mundo pode fazer isso que todo mundo faz, mas eu não. Eu fui chamado para experimentar milagres enormes. E se você não faz parte dessa turma, afasta de mim em nome de Jesus. Para trás de mim em nome de Jesus. Porque eu gosto de gente que eu falo ale, eles falam aleluia. Eu gosto de gente que eu falo ai, eles falam amém. É ou não é, irmãos? É ou não é? Não é bom andar com gente assim? Que eu falo, vamos para a pessoa cima. Eu gosto disso, irmão. É ou não é? É bom ter gente assim perto de nós. Quanto que custa? Não tem dinheiro para nada. Deus vai prover. Manda trazer o negócio lá em nome de Jesus. Alguém vai ser abençoado, alguém vai ser salvo, e alguém vai pagar a conta em nome de Jesus, e que seja eu em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Então ative aí a sua fé e pare de rir quando Deus fala com alguém perto de você. Coisas incríveis que vai acontecer. Porque se tem um milagre grande acontecendo perto de você, é um sinal que você é o próximo. Fica de pé no seu lugar. Eu não podia falar do Bartimeu, não podia deixar de falar do Bartimeu, o filho de Timeu, Bartimeu. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 49, Jesus parou e disse, chamem-no, porque o moço estava desesperado gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele gritava mais alto e um pessoal falava assim, ô ceguinho, fica quieto aí. O cara era cego, mas não era surdo, irmão. Talvez você tenha alguma debilidade e você se explica nisso. O cara era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas ele não era mudo. Algum recurso você ainda tem. Diga para o seu vizinho, algum recurso você ainda tem. É porque ele era cego, mas ele não era burro. Ele sabia que Jesus estava passando. Jesus está passando por aqui exatamente agora. Jesus está passando por aqui, irmãos. Um olhar dele, tudo muda. Eu quero terminar com essa música de novo, cara. Eu estou viciado nessa música. Prepara a letra aí, por favor, príncipe. A Bíblia fala que quando Jesus disse, tragam-no, olha lá, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Olha o versículo 50, o que diz. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O Bartimeu teria muitas lições para nos dar, muitos prelúdios. Ele gritou alto, ele não parou quando os crentes mandaram ele calar a boca. Ele era um cara muito, muito corajoso e ousado. Mas o que mais me chama a atenção, e é um prelúdio para um milagre, a Bíblia diz que ele tirou a sua capa e ele jogou ela para o lado. Deixa eu tirar isso porque está quente, tá, irmão? Misericórdia. A Bíblia diz que ele jogou a capa para o lado. A capa era tudo que um cego não podia ficar sem ela naqueles dias. Uma capa era tudo que um cego não podia ficar sem. Era um amuleto, era uma amuleta, era alguma coisa que ele se apoiava naquilo. Mas quando Jesus disse, chamem-no, ele disse, eu não preciso mais disso. Jesus está me chamando. Eu não preciso. Se fosse Benihim, você ia cair, cara.
Vou pôr uma bigorna dentro do próximo. Receba! Aí você cai. Eu queria te perguntar, príncipe e princesa, para a gente orar. O que tem sido a sua capa? Eu conheço pessoas que Jesus já chamou elas, mas elas não largam uma capa, um amuleto. Eu não sei do que se trata no seu caso, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, irmão. Está na hora de você jogar fora, sabe? Está na hora de você dizer, se Jesus me chamou, é um sinal de que eu não vou voltar para a condição que eu cheguei até a Ele. Porque depois de ter uma experiência pessoal com Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Mas algumas pessoas ficam esperando alguma coisa acontecer para eles jogarem fora a capa. Talvez a sua capa, talvez a sua muleta seja o dinheiro, talvez seja algumas conexões. Ai, mas eu gosto tanto dela. Ai, mas eu não consigo me afastar daquela turma. Ai, mas a galera do futebol. Ai, mas aquele pessoal, eles são muitos meus amigos. E se eu me afastar deles, irmão, está na hora de você jogar essa capa fora. Joga essa muleta fora, porque você vai sair daqui curado essa noite em nome de Jesus. Joga aquela imagem de escultura fora, aquele negócio lá da Aparecida do Norte, irmão. Tem gente que tem uma correntinha da Aparecida do Norte, um texto debaixo do cabeceira da cama. Fecha o Salmo 91 em nome de Jesus e abre o 92, depois você abre o 93. Mas está na hora de você jogar aquele amuleto do Salmo 91 fora, que você nem conhece ele, foi ele que o diabo usou contra Jesus. Joga fora a religiosidade. Aquele homem, ele não era ninguém mais sem aquela capa, mas ele era alguém por causa de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida aqui essa noite. Feche os olhos, por favor. Talvez algum dos prelúdios aqui sirvam para você. Talvez todos, mas alguns servem para você. O prelúdio da sogra de Pedro. Pastor, o meu negócio é ficar em pé. Eu tenho que me levantar. Estou prostrado, estou caído. Não estou aguentando, nem me globo. Eu não aguentava nem vir na igreja. Eu vim hoje pela misericórdia. Eu não ia vir no culto hoje. Eu vim hoje porque Deus me ajudou demais. Talvez o seu caso seja remover as barreiras. Joga aquela droga fora que está guardada na sua casa, que está no bolso aí. Em nome de Jesus, joga fora aquela pinga que você guarda lá para quando vai visita e a visita não chega e você toma ela e você está ficando viciado, você está ficando alcoólatra. Tem gente que está ficando alcoólatra e não percebeu, irmão. Joga fora aqueles contatos do telefone, mova aquilo que te impede. Talvez seja fazer alguma coisa que você acha impossível. Dá um passo de fé, batiza, marca esse casamento logo em nome de Jesus, você que está juntado, faz um compromisso firme com Deus, seja honesto nos dízimos, nas ofertas, não perca nenhuma Santa Ceia nas próximas 51 que vamos ter pela frente, seja radical, afaste as pessoas que duvidam de que Deus pode fazer um milagre na sua vida e na sua casa. Adore a Deus como gadareno, que a partir disso se transformou num grande evangelista. Ou talvez jogue essa muleta fora. Se você se encaixa em qualquer desses padrões, só põe a mão no seu coração. Apaga a luz aqui, por favor, Léo, por favor. Põe a mão no seu coração. Pastor, agora eu entendi por que o milagre não aconteceu. É porque tem milagre que Jesus faz por Ele mesmo. Mas tem milagre que eu preciso de participar ativamente, Mark. Tem milagre que eu preciso de participar. Porque senão não vai acontecer nada. Tem milagre que eu preciso participar dele. Então eu queria que você nesse momento associasse aí adoração, uma atitude, um compromisso de fazer alguma coisa que você não fazia antes. Remover a barreira, talvez pedir um perdão, liberar um perdão, tirar o orgulho da frente, tirar o medo, a insegurança. Talvez afastar algumas pessoas que duvidam da sua fé e falar assim, você é crente, você é bobo demais. Vão na cartomante comigo.
Um dia um moço me chamou para ir na cartomante com ele. Eu falei, se eu for lá, ela vai converter. Só. Ele falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou, graças a Deus. Tem gente que duvida da sua fé. Eu queria que durante essa adoração você talvez liberasse palavras de decreto, como a mulher do fluxo de sangue, dizer, eu sou próspero sim. O diabo tentou me roubar, mas eu sou próspero. Deus tem muito mais para me devolver. Jó foi ressarcido. Zaqueu quis ressarcir. Algum milagre vai acontecer essa semana. Algum milagre extraordinário vai acontecer essa semana, porque eu sei que nada é impossível para Deus. Começa a confessar aí no seu lugar. Se de repente você quiser levantar a sua mão, se de repente você quiser cantar mais alto, a letra vai estar aqui, irmãos, e tenta fazer o seu melhor, porque Deus está presente nesse auditório. Cadê o Richard para fazer o tenor? Venha para fora, Lázaro. Põe a letra aí, Chiu. Vamos cantar? O mais alto que você puder, vai lá. Pai querido, Pai querido, mais chegado, és lindo, tão lindo, diga Pai querido. Pai querido, diga mais chegado, mais chegado, és lindo. Isso combina de mãos levantadas, diga Pai querido, Pai querido, mais chegado, és lindo, tão lindo. Diga mais uma vez, Pai querido, mais chegado, és lindo, tão lindo. Vamos no início, diga. E uma coisa eu peço, isso eu vou buscar, apenas aqui pra sempre. Diga, essa é a minha postura, essa é a minha postura. Diga, prostrado aos teus pés. Diga, apenas habitar, apenas habitar aqui pra sempre. Diga, Pai querido, Pai querido, mais chegado, és lindo, tão lindo. Pai querido, mais chegado, és lindo, tão lindo. Diga uma palavra, não há palavra, nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Diga uma palavra, não há palavras, nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Não há palavras, nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Não há palavras, nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Eu estou apaixonado por ti, és lindo, tão lindo. Eu fixo os meus olhos, eu estou apaixonado por quantos ti. Apaixonados aqui nessa noite? És lindo, és lindo, Senhor, tão lindo. Basta, e basta um olhar, que tudo muda, só o cativeiro.
cativado. Jamais serei o mesmo, e basta um olhar que tudo muda. Sou cativado. Jamais serei o mesmo, e basta um olhar que tudo muda. Sou cativado. Jamais serei o mesmo, e basta um olhar que tudo muda. Sou cativado. Jamais serei o mesmo. Nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Diga uma palavra. Não há palavras, nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Levante a sua mão bem alta nesta noite. Você que recebeu essas chaves, você que precisa jogar a capa, você que precisa tirar essas pessoas que te afastam do propósito, levante a sua mão com fé, e você vai orar com muita intensidade a Deus agora, e falar: Senhor, eu decido esta mudança na minha vida. Eu decido viver o extraordinário de Deus na minha vida e com a minha família, Senhor. Você já pode começar a orar com fé aí. Você já pode clamar ao Senhor. Você que fala em línguas, fala ao Senhor nesta noite. Não fale em línguas a homens, mas ao Senhor. Converse com Ele, chame a atenção dEle agora. Mas você tem que ser alto, irmão querido. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse, Senhor, desta palavra que foi ministrada nesta noite. Nós tomamos posse, Senhor, de tudo que foi nos ensinado através de Ti, Senhor. Que cada irmão, que cada irmã aqui possa viver, possa vivenciar aquilo que foi ministrado, Senhor. Nós oramos, Senhor, e pedimos para que o Senhor venha estar em cada família, em cada casa, Senhor, nesta noite. E que esta pessoa, Senhor, possa andar sobre o extraordinário, pois não andamos em terrenos sólidos, como foi dito, mas nós andamos sobre as águas, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o sol da justiça, o Senhor é a raiz de Davi, e o Senhor está conosco nesta noite. Levante a sua mão e ora a Ele. Você já cansou de orar? Será que você pode orar mais um pouquinho ao Senhor? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor com fé nesta noite, mas ora com intensidade. Se você sentir de pegar na mão do seu irmão, pegue. Ore ao Senhor, clame a Ele mais um pouquinho. Ainda tem mais de Deus para você nesta noite. Você está no lugar aonde Deus ordena a bênção, então não perde esta oportunidade. Ore, clame a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus. Clame mais alto, ore mais alto. Tem mais de Deus, tem mais de Deus para você nessa noite. A sua semana vai ser incrível, este mês vai ser incrível, porque você está recebendo de Deus algo grande, algo grande. Não desperdice aquilo que Deus te deu, não desperdice a presença de Deus, ela é muito importante.